Você já se perguntou por que conhecemos tão pouco sobre a geografia real da África, mesmo sendo ela o berço da humanidade? Como é possível que um continente tão vasto, tão cheio de riquezas e histórias, ainda seja reduzido a estereótipos escolares e imagens distorcidas de pobreza e deserto? Isso não é acaso, é parte de um apagamento sistemático. E hoje, nós vamos abrir esse mapa como ele nunca foi mostrado para você. Antes de começar, quero agradecer profundamente a todos que já compraram o meu livro Liberdade Começa na Mente. Vocês estão ajudando a sustentar esse projeto de reconstrução da nossa consciência histórica. Se você ainda não adquiriu, o link está aqui na descrição. Cada leitura é uma semente contra o esquecimento. E se você é novo por aqui, inscreva-se agora no canal. Este é o Fronteiras, onde a história volta a ser contada por quem viveu suas consequências. Aqui, a verdade não pede licença. Esta é a África, um continente imenso, vibrante e fascinante, que cobre mais de 30,4 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, cerca de 20,3% de todas as terras emersas do planeta. É o segundo maior continente da Terra, atrás apenas da Ásia, se considerarmos as Américas como dois continentes separados. E mais do que isso, África e Ásia estão fisicamente conectadas por uma faixa estreita de terra chamada Istmo de Suez, onde hoje passa o canal de mesmo nome, o Canal de Suez, uma obra monumental escavada entre 1859 e 1869. Esse canal mudou a história do comércio mundial ao permitir a passagem direta de navios entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico, evitando longas voltas pelo sul do continente. Para que se tenha uma ideia da vastidão territorial da África, são cerca de 8.000 quilômetros entre o ponto mais ao norte, o Cabo Branco, na Tunísia, e o ponto mais ao sul, o Cabo das Agulhas, na África do Sul. E mais de 7.400 quilômetros separam o ponto mais a oeste, Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde, de Ras Hafun, na Somália, o ponto mais oriental do continente. Ainda assim, quando olhamos um mapa mundi tradicional, a África parece muito menor do que realmente é. Isso ocorre por causa da chamada projeção de Mercator, uma forma de representar a Terra esférica em um plano que acaba distorcendo os tamanhos reais dos países, especialmente próximos ao Equador. Enquanto algumas projeções preservam a forma dos territórios, como a de Peters, outras, como a de Mercator, sacrificam a precisão da área para manter a forma, ampliando artificialmente os territórios próximos aos polos. Isso faz com que países africanos, imensos em extensão, pareçam pequenos demais diante da realidade. A África é composta por 54 estados soberanos, e para facilitar a compreensão de sua diversidade, é comum dividi-la em 5 grandes regiões geográficas. Comecemos pelo norte da África. Ali encontramos os países do Magrebe, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Mauritânia, que fazem fronteira com o Mar Mediterrâneo. Vale notar que, no caso do Marrocos, existe uma região cuja soberania é contestada. Trata-se do Saara Ocidental, onde o povo sarauí, representado pelo movimento independentista Frente Polisário, reivindica a autonomia frente ao controle marroquino. É uma tensão política real, cujos desdobramentos mereceriam um vídeo à parte. Ao leste do Magrebe está o Egito, um país transcontinental que liga a África à Ásia pela Península do Sinai, uma região geograficamente asiática, mas politicamente egípcia. Ali também está o Sudão, que completa a parte oriental do norte da África. Seguindo para a África Ocidental, temos uma região de grande densidade cultural e histórica, composta por cerca de 15 países: Cabo Verde, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné, Mali, Níger, Nigéria, Benin, Togo, Gana, Burkina Faso, Costa do Marfim, Libéria e Serra Leoa. A África Central, por sua vez, é formada por 9 países: Chade, Camarões, República Centro-Africana, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Gabão, República do Congo, República Democrática do Congo e Angola. Na África Oriental,
encontramos países como Eritreia, Djibouti, Somália, Etiópia, Sudão do Sul, Uganda, Quênia, Ruanda, Burundi, Tanzânia, Zâmbia, Malawi, Zimbábue, Moçambique e ilhas do Oceano Índico, como Comores, Madagascar, Maurício e Seychelles. Por fim, a África Austral é formada pela Namíbia, Botsuana, África do Sul, Lesoto e Eswatini, antiga Suazilândia. A África é cercada por mares e oceanos que moldam sua geografia e relações históricas. Ao todo, são mais de 26 mil quilômetros de litoral. Desses 54 países, 39 têm acesso ao mar. Os demais são países interiores, sem costa marítima. A oeste do continente, estende-se o Oceano Atlântico, com sua porção norte e sul separadas pelo Golfo da Guiné. Ao leste, encontra-se o Oceano Índico, e os dois oceanos se encontram simbolicamente no extremo sul do continente, no famoso Cabo da Boa Esperança. No nordeste temos o Mar Vermelho e mais acima o Mar Mediterrâneo, fronteira líquida com a Europa. Essa configuração transforma a África em um verdadeiro ponto de conexão entre três continentes: Europa, Ásia e América. O Estreito de Gibraltar, que separa o Marrocos da Espanha, tem apenas 14 quilômetros de largura. Uma distância pequena, mas carregada de significado histórico. Em termos de relevo e clima, a África é um continente de extremos. 1/3 de sua superfície, ou cerca de 10 milhões de quilômetros, é completamente desprovido de água doce. É aqui que se encontra o maior deserto quente do planeta, o Saara. Com cerca de 8,5 milhões de quilômetros, o Saara não é composto apenas de dunas, como muitas vezes imaginamos. Na verdade, as áreas de areia representam apenas 20% de sua extensão. O restante é formado por terrenos rochosos, planaltos e depressões. Hidrograficamente, a África é marcada por 4 grandes bacias. A primeira é a do Nilo, que nasce da junção entre o Nilo Branco, com origem no Lago Vitória, o segundo maior lago de água doce do mundo em extensão, e o Nilo Azul, que nasce no Lago Tana, na Etiópia. Juntos, eles formam um rio de mais de 6.700 quilômetros, o segundo mais longo do mundo, atrás apenas do Amazonas. Depois temos a Bacia do Congo, com o poderoso rio Congo, a Bacia do Níger, onde corre o terceiro maior rio do continente, e a Bacia do Zambeze, marcada pelas espetaculares Cataratas Vitória. A vegetação também revela a diversidade natural africana. Cerca de 20% do território é coberto por florestas. O destaque fica com a Bacia do Congo, que abriga a segunda maior floresta tropical do planeta, atrás apenas da Amazônia. Essa floresta se espalha por mais de 3,6 milhões de quilômetros, atravessando países como Camarões, Gabão, Congo e a República Democrática do Congo. O relevo africano é geralmente dividido entre uma África Alta a leste e uma África Baixa a oeste, se traçarmos uma linha entre Port Sudan e Lobito. Isso é confirmado ao observarmos um mapa topográfico. O leste é dominado por planaltos e cadeias de montanhas, como o Monte Kilimanjaro e o Monte Quênia, além do Monte Camarões, com seus 4.070 metros de altitude. A cadeia do Atlas, no noroeste, também se destaca como uma das mais importantes formações geológicas do continente. As fronteiras políticas da África guardam feridas abertas do passado colonial. Muitas delas são linhas retas traçadas à régua por potências europeias, principalmente durante a Conferência de Berlim em 1885. Esses traçados ignoraram completamente as realidades étnicas, culturais e geográficas dos povos africanos, resultando em divisões artificiais que ainda hoje causam conflitos e instabilidades. Mas a África não é apenas continente, é também um arquipélago de ilhas extraordinárias. No Oceano Índico estão Madagascar, a 4ª maior ilha do mundo, com uma biodiversidade impressionante e endêmica. As Seychelles, Maurício e o arquipélago das Comores. No Atlântico, a oeste, temos Cabo Verde, um conjunto de 10 ilhas vulcânicas, e mais ao norte, as Ilhas Canárias, que pertencem à Espanha, mas geograficamente fazem parte do continente africano.
Quando se fala de África, não podemos ignorar sua enorme riqueza em recursos naturais. O subsolo africano é uma verdadeira mina de ouro, literalmente. O continente abriga vastas reservas de ouro, diamantes, petróleo e minerais raros. Países como Nigéria, Argélia e Angola são grandes produtores de petróleo. Já Botsuana e África do Sul estão entre os maiores produtores de diamantes do mundo. Também há abundância de cobre, urânio e cobalto, tão valiosos na transição energética global. Por fim, temos a questão demográfica. Hoje, a África abriga cerca de 1,4 bilhão de pessoas, o que representa 18% da população mundial. Um número impressionante, especialmente se considerarmos que nos anos 1950 eram apenas 275 milhões. E essa curva de crescimento não dá sinais de desaceleração. As projeções indicam que a população africana poderá ultrapassar os 3 bilhões até o final do século. Com uma taxa média de fecundidade de 4,3 filhos por mulher, em 2021, o continente é o mais fértil do planeta. O Níger, por exemplo, tinha em 2021 a maior taxa do mundo, com 6,8 filhos por mulher. 7 países africanos ultrapassaram a marca de 50 milhões de habitantes. Quênia, 53 milhões. África do Sul, 59 milhões. Tanzânia, 63 milhões. República Democrática do Congo, 95 milhões. Egito, 109 milhões. Etiópia, 120 milhões. E Nigéria, o mais populoso de todos, com 213 milhões. Curiosamente, Kinshasa, capital da RDC, é a cidade com o maior número de falantes de francês no mundo. E o dado mais impressionante de todos: 41% da população africana tem menos de 15 anos. É um continente jovem, dinâmico, cheio de potencial e, acima de tudo, com um futuro gigantesco pela frente. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal agora mesmo. Aqui no Fronteiras, cada vídeo é uma batalha contra o apagamento da nossa história. A geografia da África não é só uma questão de espaço. É uma chave para entender quem somos, de onde viemos e por que ainda tentam nos calar. Conhecer o nosso continente é um ato de resistência. E resistir hoje é recusar a ignorância com conhecimento. Nos vemos no próximo episódio.